Fala, galerinha do segundo ano, tudo bom com vocês? A gente está então gravando aqui o vídeo para nossa aula da semana 4, beleza? Vou convidar vocês agora, né, para uma discussão muito interessante. A gente vai começar a falar sobre os contratualistas. Só de cara, assim, para você ter ideia, o Enem gosta muito, aliás, não só eu, né? O Enem gosta muito desse tema e isso tem caído com uma frequência nos últimos anos, tá? Os contratualistas, eles se dividem em 3, vamos colocar, né, de maior importância. A gente tem Hobbes, John Locke e Rousseau, nessa sequência mesmo que a gente vai gravar as aulas. Para essa aula de hoje, a gente vai começar com Hobbes. Tranquilo? Para a gente começar a pensar, então, no contratualismo e entender como é que Hobbes define isso, eu queria que você pensasse comigo, primeiro, a ideia de contratualismo, né? A gente vai estar falando de uma certa forma da natureza do homem e como é que esses filósofos vão definir o processo de transição de um estado natural para um estado de sociedade. Contratualismo vai sugerir, então, a ideia de um contrato, de um acordo que vai ser estabelecido de formas diferentes para cada filósofo, né? Em medidas, em intensidades, em definições distintas, né? Que vão caracterizar a transição entre o estado de natureza e o possível estado de sociedade. Isso vai se dar de uma forma natural? Isso vai se dar por meio de um acordo? Esse acordo, ele deve ser imposto? Esse acordo, ele deve ser criado anterior às próprias necessidades? Enfim, tudo isso a gente vai conferir dentro dessas aulas. Agora em Hobbes, né? Como é que eu posso entender as definições desse homem natural para Thomas Hobbes? Hobbes vai definir o homem natural como sendo algo ou alguém caracterizado por uma certa violência. Hobbes vai dizer que o homem, naturalmente, ele tem uma selvageria. Essa selvageria, ela se caracteriza pelo modo como, para Hobbes, o homem ele tende à autoconservação. Isso leva ele, em modos distintos, né, a proteger a sua própria vida, a criar mecanismos, né, criar meios de trazer, vamos botar, uma proteção a uma garantia de sobrevivência. Esse homem natural para Hobbes, ele é violento porque ele vai criar, vamos botar assim, armas, estratégias para proteção dessa sua vida. E dentro dessa ideia de proteção à sua vida, ele vai enxergar no outro um possível problema a essa sobrevivência. Isso porque, sendo ele alguém, autor de uma certa, de um certo egoísmo, ele vai individualmente ver no outro um problema. Esse outro vai ser visto como um potencial inimigo, mesmo que ele não tenha feito nada. Isso é importante se lembrar. Para Hobbes, esse outro, ele é possuidor também dessa energia, dessa vontade de autoconservação. Então, o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele vai atacar o outro antes mesmo de ser atacado. Você já deve ter ouvido aquela expressão, né? De que a melhor arma de defesa é o ataque. Isso se encaixa perfeitamente em Hobbes, porque antes mesmo dele ser atacado, ele vai enxergar nessa outra pessoa um potencial inimigo que pode atacar a sua vida. Tranquilo? Anotou essa? Show de bola. Então, olha só, esse estágio de instabilidade leva ao estado de natureza como sendo algo ruim. Por que ruim? Porque vai se criar uma sensação de guerra de todos contra todos. Isso porque essa violência, esses conflitos constantes, não vão dar ao homem, de certo modo, a garantia, por exemplo, de propriedade privada. Como é que eu, enquanto um sujeito que estou buscando a minha sobrevivência, tenho condições de garantir algo para além da minha própria vida? Tenta pensar, vamos colocar assim, na sociedade nossa contemporânea. O modo como a violência, em níveis e formas distintas, ela ataca, vamos colocar assim, né, as nossas propriedades privadas. Como é que você, enquanto indivíduo na sociedade, se vê ameaçado pelo outro diante de um estado de violência? Você
seguro de que aquilo que é seu realmente pode se manter em sua posse? Ou você sente que, de certa forma, dependendo da instabilidade, essa sua propriedade privada também se torna instável? Tá dando para acompanhar? Beleza? Então vamos continuar. Então, o estado de natureza para Hobbes pode ser descrito como algo negativo, algo ruim, porque instável é guerra de todos contra todos, são conflitos constantes. Então, diante de tudo isso, o homem vai, de certo modo, compreender que ele necessita de um acordo e que esse acordo possa garantir o que mais falta a ele nesse momento. O que mais está faltando no homem nesse momento? Diante da insegurança, o que eu preciso? Segurança, beleza? Então, esse novo processo, esse novo acordo, essa transição, ela deve garantir ao homem segurança. Agora, como é que essa transição vai ser feita? Como é que eu saio desse estado de natureza e vou migrar para um estado de sociedade? Então, esse acordo, ele vai se dar por meio desse indivíduo reconhecer que sozinho ele não consegue estabelecer essa sensação de segurança. Em alguns livros, você vai ler que essa terceira pessoa, ela se dá preferencialmente na figura de um monarca absolutista. E aí você pensa comigo, por que uma monarquia absolutista? Porque Hobbes está entendendo que os conflitos se dão porque eu tenho uma inexistência de uma lei. Ou, se você pensar, existem várias leis, a lei de cada indivíduo. Então, eu preciso, na verdade, centralizar esse poder. E essa centralização de poder ficaria idealizada de um modo melhor, se eu tivesse uma figura, um monarca que pudesse absorver, então, a individualidade de cada sujeito, centralizando na sua figura a definição das leis que assegurariam a segurança dessa sociedade. Tudo bem? Beleza? Então marca aí comigo. Eu saio de um estado de instabilidade, de violência e conflitos constantes. Eu reconheço que eu não dou conta de organizar tudo isso. E aí eu transfiro, então, esse meu poder, essa minha lei natural, esse meu direito natural a um terceiro, que seria para Hobbes, então, preferencialmente um monarca absolutista. Ok? Então, segundo Hobbes, o homem se caracteriza como o lobo do próprio homem. Você já deve ter ouvido falar isso. E aí, para a gente pensar um pouco melhor, e daqui já vai sair, então, a atividade que eu quero que vocês façam em casa, você vai pensar para mim o seguinte, tá? Você já deve ter visto o filme O Regresso, de Leonardo DiCaprio. Eu adoro fazer essa comparação, esse exemplo para mim é muito bom, Você vai pensar, então, quem não viu, dá uma conferida, vou colocar aqui para vocês toda a ilustração, de Leonardo DiCaprio, dessa obra, o modo como esse filme ele constrói as características de um homem selvagem, de um homem que luta, de um guerreiro, que ele tenta de todas as formas, inclusive com muita inteligência, garantir a sua sobrevivência. Tem uma cena muito boa, e eu já vou dar spoiler para você, para quem já viu só vai reconhecer e identificar melhor, que é a cena quando ele está fugindo, ele está diante de uma perseguição, se eu lembro bem, e aí ele cai num abismo com um cavalo, só que ele cai no meio da neve. Então, assim, ele fugiu de algo que estava atentando contra a sua vida, que era uma perseguição, e aí ele cai com outro problema, que é o problema do frio, E aí, como é que ele resolve essa situação? Ele abre, esse cavalo, a carne do cavalo, e ele retira suas vísceras, e aí, com a carne ainda quente, ele fica nu, e ele entra, nessa carne quente do cavalo ali, para garantir, então, que seu corpo se mantenha aquecido. Essa cena, ela é forte, ela é de impacto, Você pensa, nossa, será que eu teria coragem de fazer isso? Mas, se você parar para avaliar, esse processo de coragem foi o que garantiu a ele, então, a sua sobrevivência. Então, é esse perfil que eu gostaria que você entendesse desse homem selvagem para Hobbes. Esse homem que vai usar de certa inteligência e estratégia para garantir sua sobrevivência. Só que, se você parar para observar, isso promove um certo desgaste, Esse homem, ele cansa, vamos botar assim, de certo modo, de ter esses processos contínuos, de violência, de lutas e de guerras, Então, para Hobbes, a garantia, a melhora, seria dada por meio desse contrato social que se dá preferencialmente com um governo monarca absolutista. Fechou? O que você vai fazer, então, para a gente fechar essa matéria lindamente, além, é claro, de ler sua apostila?
Eu gostaria que vocês fizessem como exercício para essa semana, então, 4, né? Que vocês redigissem um texto de mais ou menos 20 linhas no seu caderno, lembrando, não é para enviar e-mail, né? Que relacionasse essa postura, essa evidência, esse estudo de Hobbes, de um homem como lobo do próprio homem, com a nossa sociedade contemporânea. De que forma que você consegue perceber na nossa sociedade atual esse homem como lobo do próprio homem? Pensa aí comigo. Fica legal, tá? Dá uma avaliada, dá uma estudada e redija esse texto com uma excelência aí pra gente conferir isso quando voltar, tá? Um grande beijo e até a próxima aula. Educando para sempre.